Muito boa noite, prezado telespectador que nos acompanha pelas plataformas digitais e pelo canal 8 da DIL TV. Quem nos escuta também na frequência FM da Rádio Prata Serra. Esse é o programa Ponto a Ponto, na sua temporada 2024, onde nós vamos esmiuçar aí todos os contornos das eleições nas nossas cidades. André da Rocha, Guabiju, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, Protásio Alves, São Jorge e Vista Alegre do Prata. A partir de hoje, contemplando o calendário eleitoral, nós vamos então passar uma a uma ao longo das próximas semanas com as entrevistas individualizadas com os candidatos a prefeito e vice-prefeitos, sempre dividido em 4 blocos, 2 blocos de 15 minutos para cada chapa apresentar as suas propostas. As perguntas são estruturadas todas em cima de 5 eixos temáticos de cada plano de governo, permitindo assim que cada candidato a prefeito e vice apresente as suas propostas à população. Seguindo a ordem alfabética, quem vai estrear o nosso calendário eleitoral é, como sempre, o município de André da Rocha, devido aí à proeminência do nome do pequeno grande pago. E nesse primeiro bloco, também respeitando a ordem alfabética, eu recebo aí a coligação número 11, né? O Brás Reis Hoffmann, candidato a prefeito. Muito boa noite, seu Brás. E o seu Anselmo Spor, que é candidato a vice-prefeito. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Ponto a Ponto, nesse preparatório para as eleições 2024. Começar com o André da Rocha é sempre um grande prazer e também uma enorme responsabilidade, porque a gente sai de arrancada com o nosso programa falando com uma cidade que é celeiro, que é núcleo de produção e que tem um imenso valor agregado no seu produto interno bruto. É uma honra estar com vocês e eu abro a palavra para a primeira saudação aí dos candidatos que querem fazer frente na próxima eleição. Sejam bem-vindos. Queremos agradecer a oportunidade que a Rádio Prata e a TV Conecta nos proporcionou para trazermos as nossas ideias sobre o nosso plano de governo. Quero também apresentar o meu vice, que é o senhor Anselmo Spor. Chegou em André da Rocha em 1996, trabalhando sempre ligado na agricultura. André da Rocha é um município com muito potencial de desenvolvimento. Somos um dos maiores produtores agrícolas da região e possuímos belezas naturais e culturais extraordinárias. A nossa missão, enquanto gestores, é potencializar essas riquezas. Uma das ações é a criação de programas que incentivem a criação de agroindústrias. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que o prefeito Sérgio, juntamente com a Universidade, a UX, Caxias do Sul, fizeram um trabalho no sentido de ver qual as melhores espécies de frutíferas para serem implantadas nesta área. Já existe também o local onde vai funcionar a máquina para sucos.
fortalecendo assim a permanência no campo. E também funcionará como um mostruário para as pessoas que desejarem produzirem frutíferas, porque daí vamos estar vendo a reação de cada muda e quando levarmos para as propriedades, elas já estão aprovadas. Agora... Senhor Anselmo, pode dar prosseguimento, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Quero dizer que é um prazer estar com vocês e conto com a minha comunidade de André da Rocha. Também estaremos ampliando políticas públicas de incentivo a novos empreendedores, ao comércio local e implantação de novas oportunidades de emprego. Buscar por novas empresas também está entre as ações que iremos desenvolver. Muito bem, e para a gente começar a nossa conversa, justamente, seu Anselmo, nosso primeiro eixo de fala é sobre duas situações que são fundamentais para qualquer comunidade, sem dúvida nenhuma também para a cidade de André da Rocha, falar sobre emprego e renda. Seu Brás bem reportou que André da Rocha é um dos maiores produtores, aí, se não o maior produtor da região e um dos polos de produção não só de grãos, mas também de carne bovina e outras culturas mais. O que se fala além, né, dessa perspectiva agrícola, que é o grande braço forte da produção andreense? O que a gente fala sobre geração de emprego e renda? Quais são as expectativas que o cidadão de André da Rocha pode contar a partir da administração pública que vocês pretendem desempenhar? Quanto a emprego e renda, como nós temos uma área relativamente grande, as próprias granjas absorvem esta mão de obra e que proporciona quase que mais de 10% dos empregos de lá. E agora está surgindo, há pouco tempo, belezas naturais e está havendo investimento nas áreas de cachoeira, pousada, e está sendo bastante procurado. E esta é uma indústria branca, que não possui nenhum tipo de queria dizer poluição. Eu acho que seria isso aqui. Não. Muito bem. E falando sobre administração pública, seu Brás, seu Anselmo, o que o cidadão andreense, ou enfim, o funcionário público que também trabalha para o município, o que pode esperar, então, quem demanda dos serviços também prestados pela administração pública, o que se espera fazer com o melhor uso dos recursos públicos e uma maior eficiência na prestação de serviços? O que vocês podem falar sobre administração pública para André da Rocha? A busca por uma gestão pública eficiente é essencial para o desenvolvimento e progresso da sociedade, bem como para a satisfação dos cidadãos em relação aos serviços prestados pelo setor público. André da Rocha
vem num crescente no que tange a qualidade de eficiência da máquina pública. Fazemos parte de uma coligação que envolve 3 partidos. E esta coligação sabe administrar, sabe dar valor aos recursos públicos. Se analisarmos o crescimento e o desenvolvimento de André da Rocha nos últimos anos, isto fica nítido. Seguiremos controlando os gastos públicos, aplicando de acordo com as necessidades da população, com responsabilidade e comprometimento. Nosso lema é sempre fazer mais com o pouco que temos. Muito bem, seu Anselmo e seu Brás. Um outro questionamento que a gente tem que obrigatoriamente passar na nossa conversa é aquela que talvez demanda o maior empenho do ente público municipal. Nós viemos aí de diversos cenários desafiadores na parte da saúde e nesse possível próximo mandato que vocês vão ter à frente do Executivo, o que o cidadão de André da Rocha pode esperar contar a partir dos serviços de saúde que são proporcionados pelo município? A saúde sempre foi o carro-chefe de nosso município. E temos uma unidade básica com todos os funcionários que precisa. Também temos transportes para levar as pessoas em exames, em consultas. O atendimento é muito bom. Também outra coisa que podemos nos orgulhar é a qualidade dos médicos que atuam lá em nossa unidade. E a prova disso foi um período terrível da pandemia, um momento de muita insegurança, de perda de vidas, mas também de superação, onde podemos vivenciar o quanto somos todos responsáveis pela vida do outro. Muito bem, saúde sempre um grande desafio a ser enfrentado pelos municípios, porque a gente sabe que no passa ou repassa dos entes federados, a União passa muita responsabilidade para o Estado, por sua vez, passa muito para o município e essa conta acaba ficando com as prefeituras, que têm que assumir sempre elevados compromissos na parte dos gastos com saúde pública, sob penas aí de a gente ter os devidos apontamentos legais. Então, saúde é uma área de fundamental investimento. Seguindo a nossa senda de assuntos, um dos nossos temas centrais, também diria de passagem, é falar sobre infraestrutura. André da Rocha, que durante muito tempo não teve nenhum acesso pavimentado, e aí a partir de pouco tempo atrás passou a contar com a BR-470 quase toda completa até o trecho do André da Rocha, e o aguardado sonho de ligação aí com Lagoa Vermelha, o que faria escoar grandes volumes de produção por toda a nossa região.
Mas, enfim, essas obras a gente sabe que também são de competência federal, uma vez que a BR é, né, de competência do governo federal. Mas o que a gente pode falar, seu Braz e seu Anselmo, sobre infraestrutura para o cidadão de André da Rocha? Eu digo que André da Rocha, até com certo orgulho, está crescendo de maneira ordenada, graças à aprovação do plano diretor que implantamos na minha primeira gestão. Claro que já está na hora de atualizar ele, modernizar e colocar as novas demandas da sociedade. Essa será uma das nossas ações. Em questão de pavimentação, estamos hoje com o asfalto indo para o interior. Pretendemos ampliar ainda mais essa ação. Com a busca de recursos, pretendemos asfaltar os principais acessos ao município, que hoje são de estradas municipais. E no perímetro urbano nós comprometemos a pavimentar todas as vias ainda não pavimentadas e dar continuidade ao programa de parceria Construção de Passeio Público. Muito bem, então as informações sobre infraestrutura. Nós temos o nosso tempo já quase se esvaindo nesse primeiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo comercial. No próximo bloco nós falamos sobre segurança e assistência social, encerrando essa primeira parte de entrevistas com os candidatos de André da Rocha. Nós voltamos em 3 minutos. Agropecuária Pepa. Fone Whats 54999843557. Matriz em André da Rocha, filiais em Protásio Alves e Nova Prata. Delícia da Casa Padaria. Fazendo pães e criando laços. Fone Whats 999193752 em André da Rocha. Sindicato Rural de André da Rocha. Desde 18 de agosto de 1990, a força do campo na defesa do produtor rural. Zeca Materiais de Construção, Avenida Buarque de Macedo, 1582, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99901-8205. Supermercado Pioneiro, tradição e qualidade. Avenida Buarque de Macedo, 1575, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99990-8238. E a gente retorna para o nosso segundo bloco com as entrevistas aos candidatos ao Poder Executivo, à Prefeitura Municipal de André da Rocha. Nesse primeiro bloco, eu estou recebendo Braz Reis Hoffmann e Anselmo Spor. E eu quero aproveitar, antes da gente dar andamento, mandar um abraço para quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais e pelas nossas plataformas. A dona Hilda Paludo, o Ademir Zanotto, o Júlio Rodrigues, o Roberto Meneghini, o Júlio Meneghini, que também está conosco, a Alzira Borges Vieira, o Roberto Meneghini, a Fabiana Prestes, o Rangel da Cunha, o Adelar Spiller, que está conosco, a Cláudia Maria Balzan, a Nair Bocalon Marques, a Daniela Zilli, o Marcos Esteriz, a Nair Bocalon Marques, a Jocélia Morello Gotardo, lá de São Cristóvão, nos acompanhando, a Silvia Spiller, o Lucídio Zilli, que está conosco,
Também temos o Aquiles Martins Bertucci Júnior, a Marlene Guadanhin, a Leidi Danhese Campos, o Evandro Pessotto, a Anice Fátima, o Clóvis Luiz Machado, o Alisson Schneider, a Heloísa Sequim, o Cláudio Chaves, também o Ronei Antônio Marques e a Ediana Vieira de Souza, ou seja, uma lista extensa aí de telespectadores que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Fica a nossa saudação a todos vocês. E agora, abrindo o relógio para esse segundo bloco, nós retomamos a nossa conversa com os candidatos de André da Rocha, o seu Brás Reis Hoffmann e o seu Anselmo Spor, para falar sobre o nosso quinto e último eixo temático, que fala sobre segurança e assistência social. A modernidade e o progresso, com o seu crescimento, também traz os seus problemas sociais a galope. As desigualdades, a violência, o alcoolismo, o uso de drogas surgem como problemas diários nas nossas cidades, que apesar de pequenas, perto das grandes metrópoles, também carregam as suas agruras. A pergunta para os candidatos é: qual é o planejamento do plano de governo para as áreas tanto de segurança pública quanto de assistência social? A prevenção e a conscientização, essas são as principais ações que um governo deve seguir. Em André da Rocha, temos um efetivo da Brigada Militar muito ligado à comunidade. Inclusive, vale ressaltar que foi no meu primeiro mandato como prefeito que conseguimos instalar o primeiro posto da Brigada Militar. Desde então, o trabalho entre as Forças Armadas, a administração municipal e a comunidade tem sido de êxito. A Brigada faz um trabalho, eles pegam uma determinada turma, por exemplo, a terceira série, né? E começam no início do ano e vão fazendo palestras e visitas em outros locais, né? E daí, chega no final do ano, a Brigada é que entrega os diplomas para esse pessoal e tem dado muito certo. As crianças respeitam muito e sabem dos perigos que existem ali adiante. No CRAS, que seria a parte administrativa, nós temos oficinas profissionalizantes e educacionais. Nosso objetivo é ampliar a oferta dessas oficinas de palestras, de ações e de prevenção. Aqui também é um trabalho bom, porque os alunos ficam envolvidos com atividades, evitando se perderem com drogas. E temos oficina de violão, tem coral, tem teclado, tem artesanato, zumba, pilates. Nossa terapia também conta com campanhas de prevenção
e de doenças em homens e mulheres adultos. Muito bem, senhor Anselmo. Além de ampliar os cursos para profissionais, precisamos ajudar nossa população. Estar cada vez mais qualificada para o mercado de trabalho e buscar seu próprio sustento. Também vamos investir em espaços de lazer, esporte, para que a comunidade tenha ambientes sadios de convivência familiar. Pretendemos reformular toda a praça Frei Tiago Coccolini, colocar iluminação e arquibancadas no campo de futebol, criar um parque no centro da cidade, na área que hoje já está em processo de desapropriação. Para melhorar ainda mais nossa segurança, seguir com a colocação de lâmpadas de LED, ampliando a iluminação pública, bem como seguir apoiando a nossa Brigada Militar. Muito bem, seu Braz, muito bem, seu Anselmo. Nós terminamos a nossa parte que estava aqui no nosso script, que é dirigido a todos os candidatos. Para a gente encerrar esse bloco, a palavra fica aberta para vocês fazerem suas considerações, o pedido de voto e o que lhes cabe nesse momento para falar com o cidadão de André da Rocha que está acompanhando vocês. Antes de nós terminarmos, eu quero dizer que um plano de governo não é algo estanque. Nada sabemos sobre o futuro. Por exemplo, fatores climáticos que ocorreram neste ano podem mudar os objetivos do plano de governo. Eu não sei se eu poderia colocar alguns dados. À vontade, seu Braz. Tá. Somos um município pequeno, mas com tudo muito bem controlado. Nossa aplicação na saúde está em torno de 18,18%. E gastos com pessoal, a nossa folha, somando o legislativo junto, está em torno de 34,06. E a educação, que o obrigatório é 25%, nós estamos com um gasto de 33,30. Aqui está sendo construída uma escola nova que o prefeito Moretti iniciou este ano, né? E é uma escola de primeiro mundo. Até com aquecimento embaixo dos ladrilhos, e com laboratório, enfim, vai caber a nós daí colocar o mobiliário. Então, e aqui temos o nosso orçamento, está em torno de 25 milhões.
Seria isso aqui que eu teria a colocar. Colocamos nossos nomes à disposição para as eleições do dia 6 de outubro. Tenho certeza que eu e o prefeito Braz, com o seu voto de confiança, faremos o melhor pela paz e pelo progresso de André da Rocha. Obrigado. Muito bem. Braz e Anselmo, qual é que é o número? 11. Bem, número 11. Quero agradecer, seu Braz Reis Hoffmann, dono de uma bela história à frente aí do município de André da Rocha, todas as vezes que teve a oportunidade. É um prazer conhecer o seu Anselmo também. Desejo uma boa sorte na campanha que se segue. Nós nos encontramos no debate aos candidatos a prefeito em André da Rocha, que será realizado aí na semana que antecede as eleições. Desejo uma boa sorte na campanha dos senhores. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. André da Rocha em peso e toda a região também está conosco. Um abraço para o Maicon Deus Sávio, também para Isabel Balzan, a Ronise Marchioro, a Juliana Pereira, o Gilmar Ribeiro, a Nilce Borim, também a Alessandra Londre, enfim, várias pessoas que estão aí conosco na nossa live. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, os demais candidatos aí à eleição majoritária de André da Rocha, que vêm representados pela sigla do MDB, Felipe Jaques e Neuza Cavedon. Na sequência, a gente retorna aqui no Ponto a Ponto. Agropecuária Pepa. Fone Whats 54999843557. Matriz em André da Rocha, filiais em Protásio Alves e Nova Prata. Delícia da Casa Padaria. Fazendo pães e criando laços. Fone Whats 999193752 em André da Rocha. Sindicato Rural de André da Rocha. Desde 18 de agosto de 1990, a força do campo na defesa do produtor rural. Zeca Materiais de Construção, Avenida Buarque de Macedo, 1582, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99901-8205. Supermercado Pioneiro, tradição e qualidade. Avenida Buarque de Macedo, 1575, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99990-8238. Pouco chamo de arena. Sem o pé na frente. Viemos e retornamos agora para esse segundo bloco, a entrevista com os candidatos à Prefeitura de André da Rocha. E nessa segunda etapa, né, o nosso terceiro bloco, nós vamos falar então com os candidatos do MDB, do número 15, candidato a prefeito Felipe Eduardo Seminotti Jaques e candidata a vice-prefeita Dona Neuza Biavati Cavedon. Sejam muito bem-vindos ao Ponto a Ponto especial. É um prazer e uma honra estar recebendo vocês aqui hoje para falar sobre André da Rocha. O prazer é nosso de estarmos aqui na Conecta TV. Né, queremos agradecer a oportunidade, né, também da Rádio Prata que está transmitindo. Para nós é uma grande honra estar aqui, né? A gente quer cumprimentar o povo de André da Rocha, meus conterrâneos de André da Rocha que estão assistindo, né? Também o pessoal da região que está nos acompanhando. A gente quer agradecer então essa oportunidade. Né? O meu nome é Felipe Eduardo Seminotti Jaques, como tu falou, eu tenho 40 anos de idade. Eu nasci e cresci em André da Rocha, minha família é natural de André da Rocha mesmo, né? O sobrenome já diz, né? Jaques. E sou médico veterinário, sou formado pela URGS em 2011, né? Atualmente sou servidor público, eu faço 20 horas na Prefeitura de Protásio Alves e 20 horas na Prefeitura de André da Rocha. Né? No meu trabalho, eu conheço o pessoal do interior, a gente faz o trabalho né, na área rural, conheço o pessoal do interior. Na cidade também, faz atendimento de pets, faz a clínica veterinária, também trabalho com a inspeção municipal, né, serviço de inspeção municipal, e decidimos encarar esse desafio, né, que é
concorrer a prefeito, então, do meu município, governar a minha terra, a minha gente, que é um desafio. É isso Muito aí. bem, seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Dona Neuza, muito boa noite. Boa noite a todos. Agradecer também à Rádio Prata e à TV Conecta pela oportunidade, que acredito ser muito importante este momento. Um alô especial para os amigos e amigas de André da Rocha, inclusive para os meus parentes do Paraná que estão assistindo, né? Audiência interestadual. Bom, então meu nome é Neuza Biavati Cavedon, sou cirurgiã dentista, não vou dizer a idade, como o Felipe falou. Então eu me formei em Passo Fundo pela UPF em 89 e nesse mesmo ano eu fiz concurso em André da Rocha. O fato importante que aconteceu nessa chegada em André da Rocha, meu pai me levou, meu querido pai, que já partiu, me levou para André da Rocha e a gente estava passando por André e encontramos um senhor na beira da estrada, que é o seu Joaquim Borba de Freitas. E resolvemos parar e pedir para ele se faltava muito para chegar em André da Rocha, né? Aí ele disse, não, vocês já passaram, é ali atrás. E estou lá até hoje. Então, comecei a trabalhar em 89 na prefeitura, concursada, e continuo trabalhando até hoje lá, né? Isso aí. E está se colocando agora o desafio da candidatura. Surgiu o meu nome para acompanhar o doutor Felipe, nosso veterinário, e ao qual eu fico muito grata, porque eu acho que quando eu lembro do nome da gente é porque a gente tem uma trajetória, na cidade principalmente, né? Então, muita gratidão por terem me convidado para participar. Muito bem, seguindo o nosso roteiro, que tem que Certo. ser pré-determinado em respeito a todos os candidatos que vão passar por essa bancada, a gente adota o mesmo eixo de perguntas que vão falar sobre emprego e renda, administração pública, saúde, infraestrutura, segurança e assistência social e depois as considerações individuais de cada candidato. É estruturado dessa forma para garantir a equidade e a igualdade entre todos os candidatos. E eu me dirijo ao candidato Felipe e à candidata Neuza, perguntando então a nossa primeira diretriz, emprego e renda, o que vocês pensam a respeito dessa temática para André da Rocha e qual é o plano de governo para os próximos 4 anos, caso forem eleitos? Tiago, antes de responder a tua pergunta, eu quero mostrar um pouco sobre esse troféu, o que ele está fazendo aqui, né? Então, a gente veio aqui para apresentar o nosso plano de governo, né? E eu quero dizer que quando eu comecei nessa trajetória da ideia de ser prefeito, eu tinha a ideia de fazer um plano de governo ouvindo a comunidade. E o meu partido, o MDB, trouxe uma oportunidade de fazer o plano de governo através de um projeto, que é o projeto Caminhos das Cidades, que é um projeto nacional do partido. E a gente se inscreveu, né, participamos, fizemos as reuniões, né, e montamos nosso plano de governo, então um plano de governo ouvindo a comunidade. E nos inscrevemos e, pela graça, a gente conseguiu esse prêmio, né, que é no município de André da Rocha, né, o diretório do MDB, ficou entre os selecionados do Brasil, né, que foram 3 premiados. A gente recebeu, então, como o título, né, de campeão, então, desse projeto, Caminho da Cidade, e eu fiquei como coordenador destaque, né, e eu recebi esse troféu aqui, que eu recebi, chegou essa semana lá, veio de Brasília, da FUG, né, da Fundação Ulisses Guimarães. Então, eu vou deixar ele aqui, porque ele é um estímulo para nós. Né? Mostra que o nosso trabalho está sendo feito da maneira correta, que nós temos o rumo certo. Voltando à sua pergunta sobre emprego e renda, o nosso plano, então, ouvido pela comunidade, né, que é esse aqui o plano, a gente está imprimindo ele na gráfica e logo estará à disposição para a população. O nosso plano, então, fala sobre emprego e renda no programa Industrializar, que é um programa que primeiramente visa adquirir um novo terreno para a área industrial, porque o terreno que existe hoje na área industrial, ele já está saturado, as empresas já ocuparam todos os espaços. Então precisamos de um novo terreno para que a gente abra espaço para novas indústrias, né, tanto do município que queiram ampliar sua área, o seu trabalho, e também para empresas de fora que de repente queiram se instalar em André da Rocha. Mas o que eu mais quero sobre esse projeto é que indústrias nasçam em André da Rocha, cresçam. Nós vamos ajudar com o empreendedorismo.
para que novas indústrias surjam em André da Rocha e cresçam com o pessoal de lá. Doutora? Nesse sentido também, então, sobre o programa Industrializar, é oferecer novas oportunidades de atuação no mercado do trabalho, em parceria com instituições do segmento, descobrindo assim a vocação de cada indivíduo. O jovem, quando se lança no mercado de trabalho, ainda não tem conhecimento, né, do que vem pela frente. Então, essa é a intenção, proporcionar entendimento para ele poder escolher o melhor caminho a seguir, né? E com relação ao primeiro emprego, então, motivar as empresas locais para proporcionar aos jovens oportunidade para o primeiro emprego. Nós já tivemos o desafio de ter o primeiro emprego, e a gente sabe que não é fácil, né? Então, por que não começar no nosso município, estimulando as empresas locais a abrir essa janela, oferecendo essas vagas para os jovens da nossa cidade? Dentro do emprego e renda também, como o município de André da Rocha é um município voltado para a agricultura, um município bem desenvolvido na agricultura, a gente tem que pensar um pouco de emprego e renda na agricultura. E a gente também tem no nosso plano de governo, que foi ouvido pela comunidade, de fazer um projeto de incentivo às agroindústrias, para quem mora no campo possa abrir o seu negócio, vender o seu produto na cidade, de forma... Permanecendo no campo. Exatamente. De forma legal, né? Então, como eu sou médico veterinário, trabalho no serviço de inspeção municipal, essa é a minha área. Eu já trabalhei no município de Cotiporã, lá nós abrimos 2 agroindústrias, né? Abrimos uma de salame e outra de queijo. Atualmente eu trabalho em Protásio Alves, lá em Protásio a gente abriu uma granja de ovos, né? Então, eu digo, essa é a minha menina dos olhos, é esse projeto da agroindústria, né? Então, a gente tem a ideia de fazer esse projeto e inclusive com incentivo financeiro, né? De R$10 mil para cada agroindústria aberta. E sabemos que o município tem potencialidade para isso. Com certeza. Né? E os produtores vão poder vender esse produto numa feira do produtor, que a gente também tem ideia de fazer, e também disponibilizar na merenda escolar esses produtos, que são produtos nossos, de André da Rocha mesmo. Muito bem, eu vejo que os dois são servidores Sim. públicos municipais. E nosso próximo questionamento é exatamente sobre a administração pública. Sendo os dois advindos da área da administração pública, o que vocês imaginam para o município de André da Rocha quanto ao melhor uso dos recursos públicos e uma maior eficiência do município na prestação de serviço? A palavra é eficiência. Para mim, o que é eficiência do serviço público? É minimizar os custos e maximizar os serviços. Eu vou repetir. Minimizar os custos e maximizar os serviços. Para mim, eficiência do serviço público é isso. E é isso que nós vamos trabalhar, porque eu também trabalho, como tu disse, trabalho na prefeitura, a gente sabe e conhece como é que funciona. Na nossa administração, a gente vai ter uma base que a gente pensa e quer trabalhar, que é a transparência, né? E tem uma outra frase que eu digo, que é que transparência gera credibilidade e impede más interpretações. Exatamente. Né? Então, dentro do nosso plano de governo, a gente tem que foi solicitado pelo povo também, uma prestação de contas públicas em forma de audiência virtual, que isso seja transmitido, né, pelos canais online da prefeitura, para que toda a população consiga acompanhar qual é a transparência, né, da gestão pública, quais são os custos, quais são os gastos, quais são o orçamento, esse tipo de coisa que, né, o nosso secretário da Fazenda fará essa apresentação. Dentro da administração também, a gente tem um outro programa, né, que eu trouxe lá de Cotiporã, que é o projeto Prefeitura nas Comunidades, que visa aproximar a administração pública de quem mora longe do meio urbano, levando então a prefeitura e os seus órgãos até as comunidades e lá fazendo uma consulta popular para ver quais são as demandas daquela localidade. Dona Neuza, alguma ponderação? Sim. Nesse sentido da administração, queria falar sobre o protagonismo do servidor público. Eu acredito que a administração pública deva ser descentralizada. Isso quer dizer o quê? Atribuir mais autonomia aos secretários. Se o secretário foi escolhido para tal pasta, ele deve ter autonomia para gerenciar a sua pasta, né? Então, é isso que a gente quer dar na nossa administração, é capacidade
pro secretário. Outra coisa que eu falo muito, quem me conhece sabe que eu sou assim, eu atendo no posto há 36 anos, é humanizar os serviços públicos, humanizar. Né? Primeiramente, nesse sentido de humanizar, eu acredito ser importante capacitar os funcionários, né? Para que se qualifiquem e humanizem cada vez mais o atendimento à comunidade. Por quê? Porque é importante capacitar o funcionário público. Porque ele é o elo entre a gestão e a população. Né? Se o servidor não atende mal, respinga no gestor. Não é? E eu tenho como prioridade e parâmetro de vida também sempre procurar atender bem a todos. Trabalhei com todos os prefeitos, desde a emancipação do município, e com muitos secretários. Mas eu vejo, assim, como a gente trabalha na administração pública, como tu disseste, a gente vê o que é certo, mas a gente vê também o que é errado. E é isso que a gente quer corrigir. E eu acredito na humanização do serviço, nos fatores assim, de dar vez e voz à população. A população tem que ter vez e voz para chegar. Tem que ter vez, tem que ser visto. Nós queremos ver o cidadão que no momento é invisível. Nós temos que dar vez e voz a todos os servidores, né? E inclusive a população. Né, Felipe? Uma coisa que eu falo da doutora Neuza, agora vocês puderam ver, ela é uma pessoa do coração. Entendeu? A gente brinca que eu sou a razão e ela é o coração. Então eu digo, a doutora Neuza, ela tem uma larga experiência na saúde, né? Trabalha há 36 anos lá no posto de saúde e conhece. Eu digo, é a pessoa que mais conhece a saúde do município, porque faz 36 anos que ela trabalha lá. Então, e a parte dessa, que vocês acabaram de ver dela, do coração, eu digo que isso está nos ajudando muito na campanha e vai contribuir muito a hora que a gente entrar na prefeitura. Eu digo assim, ó, por trabalhar no posto de saúde, eu vou falar mais da minha área. A pessoa que procura o posto de saúde, ela não vai passear. Ela chega no posto de saúde procurando um atendimento, é uma pessoa que está fragilizada no momento, senão ela não estaria no posto. Então, ela tem que ser acolhida. Como eu sou dentista, eu vou falar mais da minha área. Vai ao dentista, mas às vezes não é o dente que está doendo. É o coração, é o psicológico que está abalado. Inúmeras vezes já houve, ao invés de atender a pessoa, conversar. E a pessoa conta seus problemas, aí depois a gente faz o atendimento. Eu acho que é muito importante ouvir. As pessoas, nesses dias que a gente está vivendo, elas querem ser ouvidas. Elas querem contar o seu problema. E aí, por fazer tanto tempo que eu trabalho lá no posto de saúde, tu sabe o problema do filho, da filha, da família, do marido, da esposa. E isso faz com que a gente consiga atender o paciente como um todo. Que o paciente não é só a boca, o paciente é um todo, né? A boca é uma parte do corpo. Então, o paciente que procura o posto de saúde, ele deve ser atendido de maneira integral. Corpo, mente e espírito. Doutora, só complementando o que está falando, me veio na mente agora, na minha área, como veterinário, também acontece muito isso. Sim. Às vezes, eu vou fazer um atendimento e tu chega lá para atender um cachorro, gato, tu faz a injeção ou faz o atendimento, mas tu acaba ficando lá meia hora, uma hora na casa da pessoa, conversando, debatendo. E assim, dessa forma, a gente vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo a nossa população. A gente entra dentro no meu caso, né? A gente entra dentro da casa das pessoas, né? Tu vai lá em cima da cama, o cachorrinho está lá, está doente, a gente entra dentro para fazer a medicação. No meio rural também, a gente entra, faz o atendimento do animal, de repente o produtor já te chama para tu ir ali no porão, comer um salame, tomar um gole de vinho, e tu acaba conversando e conhecendo a pessoa, né? E é por causa disso que a gente está aqui hoje, né, doutor? A gente praticamente faz parte de algumas famílias, né? Com certeza. Porque eu tenho um histórico, assim, de ter atendido o pai. Agora eu vou contar um pouco da minha idade, né, que eu não queria contar. Eu já atendi o pai, atendi o filho, eu atendo o neto agora, né? Mas eu não sou jovem ainda, né? É. Então, isso me traz muita alegria e muita gratidão pelo serviço que eu exerço. A doutora trabalha no município desde a emancipação, praticamente. Desde a emancipação. O município emancipou em 88, eu ingressei em 89.
Então eu conheço até as pedras, né? Perfeito. E agora a gente está chegando nas casas para visitar as pessoas. É muito engraçado. E daí eu chego o cachorrinho assim, eu já chamo pelo nome. Eu disse, doutora, esse aqui é o meu paciente. Aí de repente vem a criancinha lá. Digo, essas aqui são meus pacientes, vem cá. Cada um com os seus. Já tem um conhecimento prévio também da população Eu por acho conta do que atendimento que acaba A prestando. gente acaba criando um vínculo, não só profissional, mas afetivo também, com a comunidade e com as pessoas, né? Muito bem, candidatos. Nós vamos para a esteira final desse primeiro bloco, já chegamos no final do nosso tempo. No próximo bloco nós falamos sobre saúde, infraestrutura, segurança e assistência social com o Felipe Jacques e a dona Neuza Cavedon. Nós voltamos em 3 minutos. Agropecuária Pepa. Fone Whats 54999843557. Matriz em André da Rocha, filiais em Protásio Alves e Nova Prata. Delícia da Casa Padaria. Fazendo pães e criando laços. Fone Whats 999193752 em André da Rocha. Sindicato Rural de André da Rocha. Desde 18 de agosto de 1990, a força do campo na defesa do produtor rural. Zeca Materiais de Construção. Avenida Buarque de Macedo, 1582, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99901-8205. Supermercado Pioneiro. Tradição e qualidade. Avenida Buarque de Macedo, 1575, Centro de André da Rocha. Fone Whats 99990-8238. Retornamos ao vivo para esse quarto e último bloco dessa noite de segunda-feira, a abertura da temporada 2024 das eleições municipais e, por ordem alfabética, André da Rocha quem sempre abre a porteira da disputa eleitoral. E agora, nesse último bloco, nós vamos então para a parte final do nosso eixo de perguntas e a largada é dada sempre por uma área de fundamental atuação dos órgãos municipais, a área da saúde. Nós vivemos várias situações nos últimos anos aí que colocaram à prova os nossos sistemas de saúde. Dentro do plano de governo de Felipe e Neuza, o que se pensa para a aplicação e prestação de serviço na área de saúde pública em André da Rocha? Tiago, como a gente acabou de falar no final do outro bloco, a doutora Neuza, ela tem toda a credibilidade para falar sobre saúde. Ela conhece essa área e eu vou deixar para ela, é óbvio. Olha o compromisso, hein? Não, então é um negócio assim, ó, eu acredito muito na medicina preventiva, né? Porque eu acho que ela é um pilar na área da saúde, a prevenção, né? Com ações preventivas, o que a gente quer com ações preventivas? Antecipar ou minimizar as enfermidades. Atuando na prevenção, o que a gente vai conseguir? Vai minimizar ou até mesmo eliminar os procedimentos de média e alta complexidade. É isso que a gente quer. Ações simples que podem evitar ações de média e alta complexidade, né? Levar o programa de saúde na escola. Eu vou falar também da minha área. Quando eu comecei em André da Rocha, em 89, com o então prefeito, senhor Miguel Ângelo Tagliari, eu trouxe uma ideia de Passo Fundo da faculdade, que é a escovação na escola, né? E ele prontamente aderiu, me deu carta branca para fazer, e o programa existe até hoje, né? Então, faz 36 anos que eu vou nas escolas. Anteriormente, tínhamos escolas no interior, eram 5, e agora se concentram todas em André da Rocha. É importante ir na escola. Eu acho muito importante ir na escola. Por quê? Como eu disse, o dentista não é abre a boca, fecha a boca, tchau, passa bem. Não. Na escola a gente vê outros problemas. Problemas mais sérios, às vezes, né? Problema postural, a gente consegue detectar.
problemas de má oclusão, que pode acarretar muitos outros problemas, e quem que vê? Lá na escola, olhando a criança, verificando, né? Problemas, inclusive, de pele, problemas de saúde em geral, que detectados a gente encaminha a unidade sanitária para o setor competente, né? Então, esse trabalho na escola, eu me emociono até em falar, porque ele existe até hoje. Como eu disse, tem uma professora da primeira série, que é a professora Marielle, que foi meu pacientinho lá, pequenininho, lá numa escola do interior, e agora ela é professora da primeira série, mas eu não conto para as crianças, né, que eu atendi a prof quando ela era pequenininha, senão pega mal. Tá. Ou traduz experiência. Ou traduz experiência também. Então, esse seria o programa de saúde na escola, não só de odontologia, mas como um todo. Acredito também que no posto de saúde seria muito, muito bem-vindo um odontopediatra. Por quê? Nós temos pediatra na área médica e temos pediatra na área odontológica. E por eu trabalhar tanto tempo no posto de saúde, eu vejo essa necessidade de um pediatra dentista, né? Por quê? Porque tem criança que tem suas peculiaridades. Geralmente, eu e minhas colegas que passaram, e a doutora Letícia, que está lá agora, a gente consegue atender. Mas eu acredito ser muito importante a presença de um odontopediatra, até porque para atendimento de crianças especiais também, crianças que têm algumas limitações, né? Então, acredito ser muito importante, sim, e vamos levar isso, né, Felipe? É isso mesmo. E outra coisa muito importante são as práticas integrativas complementares. O que são isso? São práticas alternativas, como eu já disse, foram implementadas pelo SUS em 2006, né? O que compreendem essas práticas? São 29 práticas integrativas que são oferecidas pelo SUS. Entre elas temos o Reiki, ozonioterapia, auriculoterapia, acupuntura, fitoterapia, porque, como eu disse primeiro, a saúde às vezes não está no corpo. A saúde e a doença compreendem vários parâmetros, né? Corpo, mente e espírito. Não adianta você tratar a dor do braço, que às vezes é um reflexo de um outro problema, né? Então, acredito muito em atender a pessoa, atender o paciente como um todo. Isso é fundamental. Nós não vemos o paciente por pedaço, a cabeça, o braço, a perna. Nós temos que ver um paciente como um todo. E nessa conversa, nesse atendimento, a gente consegue, às vezes, chegar no problema. Outra contribuindo que a doutora falou na parte de saúde, a gente também tem um programa de saúde dos atletas, né, que foi solicitado para nós que incluísse no plano de governo, né, que é uma avaliação no profissional de educação física, de um fisioterapeuta, para melhorar a performance dos nossos atletas também com um cadastro junto ao CMD. Também temos um programa vinculado à saúde, que é o programa Qualidade de Vida no Interior, que a gente pretende ofertar atividades para quem mora no interior, longe dos centros urbanos. Atividades como caminhadas orientadas, academia, aula de culinária, moda, estilo, e reativando as aulas de ginástica e pilates, que foi uma solicitação do pessoal que mora nas comunidades lá do São José, que é a comunidade mais distante que a gente tem do nosso município. Valorizando as pessoas que moram no interior. E falando em interior, também temos o programa Saúde do Agricultor, que a gente sabe que o nosso município é voltado à agricultura. Quem trabalha, né, no meio rural acaba tendo, às vezes, problemas de saúde por causa de uso incorreto dos defensivos agrícolas. Então, a gente vai orientar e também orientações fisioterapêuticas de postura para levantamento de peso, para que o agricultor não sinta dor nas costas, que foi uma solicitação também do nosso, que for ser incluído no nosso plano de governo. Muito bem, então tem uma pasta bem espessa aí para contemplar as atividades da saúde. E sempre com a participação do andrense. Ele tem que nos trazer o que é importante, o que é necessário. Perfeito. Seguindo o nosso roteiro determinado, eu quero perguntar aos candidatos, né,
as nossas cidades, todas elas crescem, apresentam um bom número de desenvolvimento. Vivemos em uma região pujante do ponto de vista econômico, mas para dar vazão a tudo isso, a gente precisa de infraestrutura. Quais que são as principais diretrizes, os principais objetivos que a coligação de vocês tem para essa pauta nos próximos 4 anos em André da Rocha? O nosso plano de governo, ele tem na área da infraestrutura um programa, né, de pavimentação asfáltica, né, ligando as comunidades do interior, né, e os acessos intermunicipais. Mas o nosso plano principal para a infraestrutura, ele vem para a cidade, que é o Programa Municipal de Pavimentação Comunitária, que vai trazer, que é um programa também que eu trago lá de Cotiporã, um programa que vai trazer calçamento urbano para quem mora na cidade, para as ruas que ainda não tem, que existem ruas lá, como uma rua perto da minha casa, atrás da igreja, que faz mais de 20 anos que a rua está lá e não tem calçamento. Por quê? Por causa que os loteamentos, é um loteamento irregular, e a prefeitura, eu acho, né, que está aguardando o proprietário, o antigo proprietário, regularizar os terrenos para fazer o calçamento. E enquanto isso, a população está precisando, né? Agora, nessas chuvas que deram agora no mês de maio, entrou água dentro das casas porque as ruas não têm carro atolando. Aí eles fazem uma medida paliativa de colocar a brita na frente da casa. Aí na próxima chuva, leva embora, entendeu? Então, esse plano de pavimentação comunitária, ele vai trazer mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida para quem mora nessas ruas. Também vamos falar sobre moradias populares, né? Também vamos procurar recursos na esfera federal e estadual para trazer um lar para quem está necessitando em André da Rocha. Doutora. Mais um item, então, que seria a sustentabilidade ecológica. Então, aderir a ações sustentáveis, como o uso de ecoprodutos nas repartições públicas e na comunidade também. Gestão de resíduos sólidos, distribuição de lixeiras pela cidade, reativação dos ecopontos, certificação às empresas que cumprem metas ambientais e, por que não, premiação a essas empresas que cumprem as metas, né? E sistema de coleta seletiva de resíduos. Essa parte eu adoro falar, porque nós plantamos uma sementinha enquanto eu era presidente do Clube de Mães de André da Rocha. Nós lançamos uma sementinha no Clube de Mães e a sociedade aderiu, né? O que a gente quer com isso? Que o lixo seco não vá mais se misturar com o lixo orgânico e vá para o caminhão. Então, a gente separa as caixinhas de leite, vai para o programa Brasil Sem Frestas, em Passo Fundo. Os blisters de medicamento vai para o programa que o Frei Jaime Bétega faz em Caxias do Sul. O Recanto da Compaixão, onde ele faz residencial para idosos, né? Então, e coleta de plástico em geral, que a gente leva direto para a recicladora, né? Eu acho que isso é uma questão de respeito ao meio ambiente e também às pessoas que trabalham com a reciclagem. Porque a pessoa que trabalha lá na reciclagem, ela vai preferir receber o lixo seco, separado ou misturado. E isso vem de berço, isso tem que vir de criança. E o meio ambiente não suporta mais. O meio ambiente já está saturado. Tanto que a gente vê tudo que está acontecendo no meio ambiente. E se você pegar um blister de medicamento e largar no meio ambiente, é 200 anos para decompor. E assim ele está sendo usado para outra finalidade. Muito bem, o nosso último eixo temático é sobre segurança e assistência social. O que pensar para André da Rocha, uma das cidades que tem a menor densidade populacional do estado, mas que com certeza também tem os seus desafios. Falou uma coisa legal aí, Thiago. Baixa densidade populacional. O município de André da Rocha é um município grande em extensão, né? Nós temos 322 quilômetros quadrados. Aqui da região é um município maior. E assim, o povo de André da Rocha é um povo muito civilizado, né? Eventualmente surge alguma ocorrência, né, policial, que a Brigada Militar cumpre com perfeição, né? Na estria, exatamente, essa parte. Então, quanto a essa parte, na cidade ali, a cidade é uma cidade tranquila. Mas no interior ocorrem alguns casos, como ocorreu de abigeato, né, que é o roubo de bovinos. Então, a gente está trazendo um programa de segurança que é o registro digital das marcas, né, porque os produtores podem, né, marcar ou fazer um sinal na orelha ou colocar um brinco no animal, e nós vamos trazer esse registro de marcas digitalizado, aliás, catalogar digitalmente essas marcas para que o serviço, né, policial, né, a polícia e a Brigada Militar possa reconhecer
numa ocorrência ou numa abordagem de quem é o proprietário desses animais. Muito bem, mais alguma consideração sobre a nossa pauta? Era isso. Então eu abro enquanto. espaço para vocês, nós temos aí pouco mais de 3 minutos e 40 segundos. Só? Para as considerações finais, o pedido de voto, enfim, aquele recado que vocês esperam dar livremente para a população andreense. Certo. A gente espera dos nossos conterrâneos de André da Rocha que nos acompanhem pela rede social, né? A rede social Felipe Doutora Neuza, né? A gente tem um canal no Facebook, no Instagram, né? No WhatsApp, todo mundo, né, tem meu WhatsApp, tem o do WhatsApp da Doutora Neuza, quem precisar. O meu todo mundo tem. O meu também, O pessoal pode acompanhar, né, pelas tecnologias que a gente está usando para aproximar das pessoas. Assim, né? Então, eu quero dizer assim que eu tenho bastante energia, vitalidade, e eu quero ser prefeito de André da Rocha para ajudar o meu povo, a minha cidade, onde eu nasci, onde eu cresci, né? A minha família mora lá, né? Sempre morou, meu bisavô nasceu em André da Rocha, e eu estou ali para cuidar da minha gente, cuidar do meu povo, e por isso que eu convidei a doutora para estar comigo nessa. Vamos junto. Estamos juntos. Eu só vou citar duas partes que eu não vou conseguir falar, né? Porque ele está me cortando. Não estou cortando, doutora. Que seria a sala de recursos na escola e escola em tempo integral. Exatamente. Mas está no programa de governo que vai ser entregue para vocês. Se funciona em outros municípios, tem que funcionar no nosso município também. Eu só vou ler uma frase que eu li, inclusive do Papa. A política exige um olhar generoso para todas as pessoas, e não apenas interesses pessoais e vantagens de alguns grupos. Eu digo assim, como dizia Martin Luther King, eu tenho um sonho. Eu sonho que as pessoas sejam tratadas de maneira igualitária. Eu sonho que o agricultor A tenha o mesmo atendimento do agricultor B. Eu sonho que o profissional que trabalha no posto de saúde A tenha mesma atenção, mesma visão, mesmo olhar que o profissional B. Que sejamos todos tratados da mesma maneira. Que todos tenhamos os mesmos direitos, a mesma voz. Nós precisamos falar. E para isso nós vamos ter diálogo na nossa administração. Exatamente. Nós precisamos ter diálogo. Diálogo é uma ferramenta mais importante que existe numa gestão. Nós precisamos ter diálogo. Então, meus amigos e minhas amigas de André da Rocha, contamos com vocês, contamos com o apoio de vocês, acreditem no nosso trabalho, nós temos potencial para desenvolver um belo trabalho, né? Então, nós pedimos um voto de confiança a vocês. Confiem em nosso trabalho e no dia 6 de outubro, vote 15. E mais uma coisa, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que sonhamos juntos se torna realidade. Então, vamos sonhar juntos e é 15. E o que eu digo por final é que o eleitor, os nossos conterrâneos de André da Rocha, leiam os planos de governo, acompanhem os planos de governo e vem junto com esse plano de governo premiado. E dia 6 de outubro, vote 15. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado à doutora Neuza pela presença de vocês, pelo entusiasmo. Boa sorte na campanha, que André da Rocha possa ter aí um pleito digno à altura desse município que é pequeno em população, é grande em extensão e tem um potencial gigante para alavancar toda a nossa região. Eu quero agradecer profundamente ao andreense que nos acompanhou em massa na noite de hoje. Não vai dar para passar os nomes de todo mundo, porque foi uma lista extensa que nós tivemos aqui. A Áurea também já vai dando o seu adiantado. Eu deixo o recado agora para quem nos acompanha no Ponto a Ponto, na próxima quarta-feira, dia 21, nesse mesmo horário e nessa mesma dinâmica, os candidatos à Prefeitura de Guabiju, e na quinta-feira, dia 22/8, os candidatos à Prefeitura de Nova Araçá, e assim o Ponto a Ponto vai fazendo o seu rodízio em todos os nossos municípios e nas
as 2 semanas que antecedem o pleito. A partir do dia 24, nós temos então os debates entre os candidatos, onde André da Rocha retorna aqui ao nosso palco para falar sobre as propostas políticas. Muito obrigado, André da Rocha. Uma ótima eleição a todos. O Ponto a Ponto retorna na próxima quarta-feira.